No verão de 1944, um novo som passou a dominar os céus do sul da Inglaterra. Não era o ronco familiar dos bombardeiros pesados que cruzavam o Canal da Mancha em direção à Alemanha, nem o zunido agudo dos caças em combate aéreo. Era um ruído mecânico, pulsante e implacável, que os civis rapidamente aprenderam a temer. Este era o som do motor a pulso-jato Argus AS109014, a assinatura sonora da Fieseler FI-103, mais conhecida pelo seu nome de propaganda, Vergeltungswaffe 1, ou V1. Para os britânicos, ela recebeu apelidos mais diretos, a bomba zumbidora ou Doodlebu. Lançada pela primeira vez contra Londres em 13 de junho de 1944, apenas uma semana após os desembarques aliados na Normandia, a V1 não era uma arma tática projetada para atingir alvos militares específicos. Sua concepção era mais simples e mais sinistra. Era uma arma de terror psicológico. Seu objetivo era minar a moral da população civil britânica e punir o Reino Unido pela sua participação na guerra, servindo como uma retaliação direta pela campanha de bombardeio aliada sobre as cidades alemãs. Voando a uma velocidade de aproximadamente 640 km por hora e a uma altitude relativamente baixa, entre 600 e 900 metros, a V1 era um alvo difícil. Era rápida demais para muitas das defesas antiaéreas da época e voava baixo o suficiente para ser um desafio para os caças interceptadores. Para os londrinos e os habitantes dos condados do Sudeste, o som tornou-se parte de uma rotina de ansiedade. O ruído do pulso-jato se aproximava, constante e ameaçador, um presságio de destruição que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Contudo, o momento de maior pavor era o silêncio. O sistema de guiagem da V1 era rudimentar, consistindo em um temporizador que, ao zerar, cortava o fluxo de combustível do motor. Quando o motor da V1 parava, a bomba voadora iniciava sua queda terminal. Esse silêncio súbito durava entre 12 e 15 segundos, um período de tempo em que todos no solo sabiam que sua ogiva de quase 1 tonelada de explosivos estava prestes a atingir um ponto aleatório da cidade. Sirenes de ataque aéreo soavam constantemente, dia e noite, forçando milhões a buscar abrigo. As defesas antiaéreas convencionais mostravam-se insuficientes. As baterias de artilharia lutavam para calcular a trajetória, a altitude e a velocidade do alvo, programando manualmente os fuzis de tempo de seus projéteis para detonar perto da bomba. A margem de erro era imensa, e as taxas de sucesso iniciais eram desanimadoramente baixas. Balões de barragem conseguiam deter alguns, e os pilotos mais rápidos da RF, voando em Spitfires e Tempests, desenvolviam táticas arriscadas, como usar a ponta de suas asas para desequilibrar o giroscópio da V1 e fazê-la cair. Ainda assim, a maioria passava. Milhares dessas armas foram disparadas a partir de rampas de lançamento na França e na Holanda ocupadas, criando um corredor de destruição em direção a Londres. A ameaça parecia incessante, um fluxo contínuo de morte mecanizada que as tecnologias existentes não conseguiam deter. A V1 inaugurou uma nova era na guerra, a era dos mísseis de cruzeiro, e para os aliados, encontrar uma contramedida eficaz tornou-se uma prioridade absoluta. A questão não era se a próxima bomba viria, mas quando e onde ela cairia. Contudo, em meio a essa campanha de terror aparentemente irrefriável, um novo fenômeno começou a ser observado nos céus do sul da Inglaterra. Relatórios de postos do Royal Observer Corps e de baterias antiaéreas na costa de Kent começaram a descrever eventos que desafiavam a lógica da guerra aérea da época. Uma bomba zumbidora solitária cruzava o Canal da Mancha, mantendo sua trajetória reta e nivelada em direção a Londres. Caças aliados podiam estar a quilômetros de distância, engajados em outras perseguições. Então, sem aviso, uma pequena nuvem de fumaça branca se materializava a poucos metros de sua fuselagem. Imediatamente, a V1 vacilava, seu motor cortava e sua estrutura se desintegrava em pleno voo. A cena se repetia com uma frequência desconcertante. Para entender a magnitude dessa anomalia, é preciso recordar como funcionava a defesa antiaérea convencional. A artilharia dependia de dois resultados improváveis: um acerto direto, um evento de extrema raridade contra um alvo pequeno e rápido, ou a detonação de um projétil por tempo. Este último método exigia que os artilheiros calculassem a velocidade, altitude e distância do alvo para programar um fuzil na ponta da granada, que a faria explodir após um número específico de segundos. A menor imprecisão no cálculo ou qualquer mudança de curso do alvo resultava em uma detonação inofensiva no céu vazio, centenas de metros longe do perigo. A frustração era a norma, e a taxa de sucesso era baixíssima. O que os observadores viam agora era fundamentalmente diferente. A explosão ocorria consistentemente na vizinhança imediata do alvo, no ponto exato onde a onda de choque e os estilhaços teriam o efeito máximo.
Não havia contato físico visível entre um projétil e a bomba voadora. Apenas um clarão e o puff de fumaça, seguido pela destruição da V1. O resultado era invariavelmente o mesmo. A estrutura da V1, não projetada para suportar tal concussão, era rasgada. Uma asa era arrancada, o sistema de combustível se rompia ou o mecanismo de controle giroscópico era danificado. O zumbido característico cessava abruptamente e o artefato de metal caía em espiral, inerte, para se chocar em um campo ou nas águas do canal, sua ogiva de quase 1 tonelada nunca chegando a detonar sobre o alvo pretendido. O que começou como um relato isolado, rapidamente se tornou um padrão. Ao longo das rotas de aproximação das V1, conhecidas como corredores das bombas, a mesma cena se repetia com uma frequência crescente. As baterias antiaéreas, que antes celebravam um único abate como uma grande vitória, agora conseguiam múltiplas interceptações em um único dia. Para as próprias guarnições de artilharia, a mudança foi drástica e bem-vinda. A frustração de disparar milhares de projéteis para poucos acertos deu lugar a uma nova e letal eficiência. No solo, civis e soldados olhavam para cima, testemunhando uma defesa que parecia quase sobrenatural. A arma mais temida da Alemanha, que parecia invulnerável à artilharia, estava sendo sistematicamente abatida antes mesmo de chegar perto de seus alvos. A questão ecoava desde as praias de Dover até os centros de comando em Londres. O que havia mudado? Não se tratava de sorte ou de uma súbita melhoria na pontaria dos artilheiros. Uma nova inteligência estava em jogo, uma tecnologia invisível que transformava cada projétil em uma armadilha precisa. O segredo não estava na mira do soldado, mas dentro da própria granada que ele disparava. Para compreender a origem e o propósito da V1, é necessário analisar o panorama estratégico de meados de 1944. A Alemanha nazista enfrentava uma pressão militar esmagadora em múltiplas frentes. No leste, o Exército Vermelho avançava de forma implacável, recuperando vastos territórios. No oeste, os aliados haviam estabelecido uma cabeça de ponte segura na Normandia após o sucesso do dia D, abrindo a aguardada segunda frente na Europa. A supremacia aérea aliada sobre o continente era quase total, e as cidades alemãs eram sistematicamente bombardeadas, dia e noite, paralisando a indústria e abalando o moral da população. Neste cenário de iminente derrota, a liderança nazista buscava desesperadamente uma forma de reverter a maré ou, no mínimo, de retaliar. A resposta de Hitler não foi apenas militar, mas também propagandística. Foi neste contexto que nasceu o programa Vergeltungswaffen, que se traduz literalmente como armas de vingança. O termo, cunhado pelo Ministério da Propaganda de Joseph Goebbels, era deliberadamente evocativo. Ele prometia ao povo alemão uma retribuição direta e terrível pelos bombardeios que sofriam. Essas armas não foram projetadas primariamente para obter vantagens táticas no campo de batalha, mas sim para atacar diretamente a vontade de lutar do inimigo, levando a guerra de volta aos seus centros populacionais de uma forma nova e aterrorizante. O objetivo era duplo: minar o moral dos civis britânicos a ponto de forçar seu governo a buscar a paz e, ao mesmo tempo, desviar recursos militares aliados, como esquadrões de caças e baterias antiaéreas, da frente de batalha na França para a defesa do território nacional. Essa arma de vingança nasceu em um dos locais mais secretos do Terceiro Reich, o Centro de Pesquisas do Exército de Peenemünde, localizado na ilha de Usedom, na costa do Báltico. Ali, sob a direção de engenheiros como Wernher von Braun, a Alemanha desenvolvia tecnologias de foguetes e mísseis muito à frente de seu tempo. Enquanto a mais complexa V2, um míssil balístico, ainda estava em desenvolvimento, a V1 foi concebida como uma alternativa mais barata e de produção em massa. Era, em essência, o primeiro míssil de cruzeiro operacional do mundo. Sua simplicidade era a chave de sua estratégia. Milhares poderiam ser construídos e lançados a partir de rampas de lançamento fixas e bem camufladas ao longo da costa francesa e holandesa, criando um fluxo constante de ataques que sobrecarregaria qualquer defesa convencional. O impacto dos primeiros ataques, iniciados em junho de 1944, foi imediato e severo. Para Londres, a V1 representava um novo tipo de ameaça. Diferente de um bombardeiro tripulado, que podia ser rastreado, interceptado e abatido por caças, a V1 era um autômato implacável. Era pequena, rápida e não possuía um piloto cuja vida pudesse ser poupada ou cuja coragem pudesse vacilar. As defesas existentes, baseadas em tecnologias da década de 1930, simplesmente não estavam preparadas para essa nova realidade. A chegada das V1 não era anunciada por grandes formações no radar, mas por um zumbido solitário e ameaçador. A destruição que causavam era indiscriminada,
transformando edifícios residenciais em escombros e abrindo crateras em ruas movimentadas. A guerra, que para muitos londrinos havia se tornado uma rotina distante de combates no continente, retornava subitamente ao seu cotidiano com uma ferocidade renovada e imprevisível. Na linha de frente desta nova batalha, posicionadas ao longo da costa sul da Inglaterra, estavam as baterias de artilharia antiaérea do Comando Antiaéreo Britânico. Estas posições, que se estendiam de Kent a Sussex, formavam a primeira barreira física contra a ofensiva das V1. No papel, sua missão era clara: destruir as bombas voadoras antes que pudessem alcançar áreas povoadas. Contudo, a realidade da tarefa revelou-se uma lição em frustração e inadequação tecnológica. O desafio imposto pela V1 era fundamentalmente diferente daquele de um bombardeiro convencional. A bomba voadora era um alvo pequeno, com uma seção transversal mínima, voando a uma velocidade constante de mais de 600 km por hora e a uma altitude baixa e consistente, tornando a interceptação um problema matemático de extrema dificuldade. A principal ferramenta à disposição destas baterias era a artilharia equipada com projéteis de fuzil de tempo. A lógica por trás desta tecnologia era que um acerto direto era estatisticamente improvável. Em vez disso, o objetivo era fazer com que a granada explodisse nas proximidades do alvo, criando uma nuvem de estilhaços que danificaria a estrutura ou motor da V1. Para conseguir isso, cada projétil tinha que ser programado individualmente antes do disparo. O processo era uma complexa coreografia de observação, cálculo e ação, executada sob imensa pressão. Primeiro, os observadores identificavam o alvo. Em seguida, os dados de sua trajetória eram inseridos em um dispositivo conhecido como preditor, um computador mecânico analógico que tentava calcular o ponto futuro no céu onde o alvo e o projétil se encontrariam. Este dispositivo calculava a deflexão necessária para o canhão e, crucialmente, o tempo de voo do projétil até o ponto de interceptação. Essa informação, um número de segundos, era então transmitida à guarnição do canhão. A equipe tinha que ajustar manualmente um anel no fuzil de tempo na ponta de cada granada para corresponder a esse cálculo, um procedimento que precisava ser feito em segundos, antes de carregar e disparar a arma. Qualquer erro neste processo, por menor que fosse, era fatal para o sucesso da missão. Um erro de uma fração de segundo na configuração do fuzil significava que a granada detonaria centenas de metros longe do alvo, em um pedaço de céu vazio. Na prática, este sistema era brutalmente inadequado para a velocidade e precisão exigidas para abater uma V1. O preditor mecânico operava com base em dados de um alvo que se movia em linha reta e a velocidade constante, mas não conseguia compensar as inúmeras variáveis incontroláveis, mudanças na densidade do ar, a direção e a força do vento em diferentes altitudes, e até mesmo pequenas variações na velocidade da própria V1. O resultado era uma demonstração visual de futilidade. Os céus sobre o Canal da Mancha eram pontilhados por milhares de puffs de fumaça preta de projéteis que explodiam tarde demais, cedo demais, ou simplesmente no lugar errado. As estatísticas iniciais eram desoladoras. Nos primeiros estágios da ofensiva das V1, as taxas de sucesso da artilharia antiaérea eram de um dígito. Relatórios da época indicam que eram necessários, em média, mais de 2.500 projéteis para garantir a derrubada de uma única bomba voadora. Para as guarnições, a frustração era palpável. Elas disparavam incessantemente, seus canhões superaquecendo, gastando uma quantidade colossal de munição, apenas para ver a grande maioria das bombas zumbidoras passar incólume por sua barragem, continuando sua jornada mortal em direção a Londres. A artilharia antiaérea, com a melhor tecnologia que a década de 1930 podia oferecer, estava travando uma guerra do passado contra uma arma do futuro, e estava perdendo de forma decisiva. Diante da ineficácia de suas próprias defesas, a Grã-Bretanha voltou-se para seu principal aliado industrial. O apelo por uma solução não era novo. Ele cruzou o Atlântico muito antes da primeira V1 ser lançada. Já em 1940, a missão Tizard, uma delegação científica britânica, havia compartilhado com os Estados Unidos algumas de suas tecnologias mais secretas, incluindo o magnetron de cavidade, que revolucionaria o radar. Em troca, os britânicos apresentaram o problema da defesa antiaérea, solicitando ajuda para desenvolver um conceito que eles próprios haviam imaginado, mas que não tinham os recursos industriais para produzir em massa, uma espoleta de proximidade. A resposta americana foi a criação de um esforço científico e industrial sem precedentes, centralizado sob a égide do recém-formado Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional, o NDRC, liderado pelo cientista e engenheiro Vannevar Bush. A tarefa foi delegada a uma nova organização, criada especificamente para projetos de alta prioridade, o Laboratório de Física Aplicada, ou APL, da Universidade Johns Hopkins,
sob a direção do físico Merle Tuve. O desafio de engenharia era monumental. A tarefa era projetar e construir um conjunto completo de transmissor e receptor de rádio, miniaturizado a ponto de caber no espaço de um copo de leite, na ponta de um projétil de artilharia. Este dispositivo não apenas precisava ser pequeno, mas também incrivelmente robusto. Ele teria que suportar as forças extremas do disparo de um canhão, uma aceleração que excedia 20.000 vezes a força da gravidade. Além disso, o projétil girava em seu eixo a uma velocidade de até 25.000 rotações por minuto. Os delicados tubos de vácuo de vidro da época, essenciais para os circuitos de rádio, teriam que ser redesenhados do zero para resistir a esse ambiente brutal. O projeto recebeu a designação oficial de Espoleta VT. As letras VT significavam variable time, tempo variável, um nome que contrastava diretamente com as espoletas de tempo fixo que se mostravam tão ineficazes. O nome também servia como uma camada de segurança. Se o inimigo ouvisse o termo, poderia assumir que se tratava apenas de um temporizador mais sofisticado, e não de um radar em miniatura. O trabalho no APL e em mais de 80 outras empresas e universidades colaboradoras foi um dos segredos mais bem guardados da guerra, com um nível de prioridade comparável ao do Projeto Manhattan. Milhares de cientistas, engenheiros e técnicos trabalharam contra o relógio, testando protótipo após protótipo. Os primeiros testes foram repletos de falhas. As espoletas eram destruídas no momento do disparo, seus circuitos falhavam ou simplesmente não ativavam. Foi necessário desenvolver tubos de vácuo robustecidos, com componentes internos reforçados, capazes de suportar o choque do lançamento. Uma fonte de energia autônoma também teve que ser inventada, geralmente uma bateria de reserva que só era ativada pela força do disparo, garantindo que a espoleta permanecesse inerte e segura durante o manuseio. Após 2 anos de pesquisa intensiva e desenvolvimento iterativo, a solução radical começou a tomar forma. A equipe de Tuve conseguiu produzir um dispositivo funcional, confiável e, crucialmente, que podia ser fabricado em massa. A ciência americana não havia apenas melhorado uma peça de tecnologia existente, ela havia criado uma categoria inteiramente nova de munição inteligente. Uma granada que não dependia de cálculos humanos falíveis, mas que possuía sua própria percepção do campo de batalha. A resposta para o terror mecânico da V1 não viria de canhões maiores ou de mais pólvora, mas de um pequeno e complexo cérebro eletrônico, pronto para ser enviado à linha de frente na Grã-Bretanha. A eficácia da nova defesa não residia em uma melhoria incremental, mas em uma mudança de paradigma fundamental. A solução estava contida dentro da própria granada. O que a fazia pensar era a espoleta de proximidade VT, um triunfo da engenharia miniaturizada que transformou cada projétil de artilharia em uma arma inteligente e autônoma. Dentro da pequena ponta cônica de cada projétil, os engenheiros haviam instalado um dispositivo que era, em essência, um radar em miniatura, composto por um transmissor de rádio, um receptor, um amplificador e uma fonte de energia própria. O processo começava no instante do disparo. A força violenta da aceleração dentro do cano do canhão, que destruiria qualquer eletrônico convencional, servia a um propósito crucial. Ela ativava a bateria interna da espoleta, um sistema de reserva projetado para permanecer inerte até aquele exato momento. Uma vez no ar e a uma distância segura da bateria de artilharia, um mecanismo de segurança secundário armava o circuito. Esta era uma precaução vital para garantir que o projétil não detonasse prematuramente, colocando em risco a própria guarnição que o disparou. Apenas então, a espoleta se tornava operacional. O transmissor, então, começava a emitir um feixe contínuo de ondas de rádio de alta frequência em um padrão cônico à frente do projétil. Este sinal de rádio viajava à velocidade da luz, preenchendo o espaço ao redor do projétil. Se o espaço estivesse vazio, as ondas simplesmente se dissipariam. Contudo, se encontrassem um objeto sólido, como a fuselagem metálica de uma V1, parte dessa energia era refletida de volta na direção da espoleta, criando um eco de rádio. O receptor na espoleta estava constantemente escutando por este eco. Aqui residia a inteligência do sistema. O circuito eletrônico era calibrado para uma tarefa específica, medir a intensidade do sinal refletido. A física por trás disso era direta. Quanto mais próximo o alvo estivesse do projétil, mais forte seria o eco de rádio retornado. O circuito amplificador da espoleta aumentava esse sinal fraco até que ele pudesse ser medido. Quando a intensidade do sinal de retorno atingia um limiar pré-determinado, um valor que os cientistas haviam calculado para corresponder à distância ideal de detonação para causar dano máximo, o circuito elétrico se fechava instantaneamente. Este fechamento de circuito acionava o detonador, que por sua vez iniciava a carga explosiva principal da granada. O resultado não era um acerto direto,
mas algo muito mais eficaz: uma explosão perfeitamente sincronizada no ponto mais letal, a poucos metros do alvo. A detonação criava uma nuvem de estilhaços de aço em alta velocidade que rasgava a estrutura fina da V1, danificando suas superfícies de controle, perfurando seus tanques de combustível ou destruindo seu motor a pulso jato. Esta automação eliminava a necessidade de cálculos humanos complexos e falíveis no solo. Variáveis como vento, pressão atmosférica ou pequenas alterações na trajetória do alvo, que tornavam os fuzis de tempo tão imprecisos, tornavam-se relevantes. O soldado não precisava mais acertar um ponto futuro no céu, ele só precisava colocar o projétil na vizinhança geral do alvo. A espoleta VT fazia o resto. Ela transferiu a responsabilidade do acerto final do artilheiro para o próprio projétil. Em vez de um relógio cego, cada granada agora possuía seus próprios olhos eletrônicos. Não precisava mais de um tempo programado para detonar. Ela precisava apenas ver o inimigo para atacar. A artilharia antiaérea havia deixado de ser um jogo de estimativas e probabilidades para se tornar uma ciência de certeza eletrônica. A introdução da espoleta de proximidade VT representou mais do que um simples avanço tecnológico. Foi uma redefinição completa da filosofia da guerra antiaérea. O contraste entre o método antigo e o novo era absoluto, opondo a força bruta e o esforço humano desesperado à precisão cirúrgica da inteligência eletrônica. De um lado da equação, estava a guarnição de artilharia convencional, um microcosmo de atividade humana intensa e estressante. O processo começava com o som agudo de um alarme, seguido por uma sequência de ações frenéticas e coordenadas. Homens corriam para suas posições, seus movimentos ensaiados, mas executados sob a imensa pressão do tempo e da ameaça iminente. O centro nervoso da operação era o preditor, um complexo computador mecânico que exigia dados constantes. Operadores giravam manivelas e ajustavam mostradores, tentando desesperadamente traçar a trajetória de um ponto veloz no céu. A comunicação era feita aos gritos, superando o barulho dos motores e a tensão do momento. Números eram passados do preditor para os artilheiros: elevação, direção e, o mais crítico de todos, a configuração do fuzil de tempo. Cada projétil tinha que ser ajustado manualmente, um anel girado para o número exato de segundos de voo. Um erro de 1/10 de segundo significava o fracasso. Em seguida, a granada de quase 15 quilos era carregada na culatra do canhão, o mecanismo era fechado com um som metálico pesado, e a arma disparava com um estrondo que sacudia o chão. Era um ciclo de trabalho físico e mental exaustivo, repetido incessantemente, com a fumaça da pólvora enchendo o ar e os cartuchos vazios se acumulando aos pés dos soldados. E, na grande maioria das vezes, o resultado era apenas mais uma explosão inofensiva no céu, um testemunho da futilidade de seus esforços. Em completo contraste, estava o processo habilitado pela espoleta VT. A cena ao redor do canhão poderia parecer a mesma, mas a dinâmica interna da missão era irreconhecível. A necessidade de cálculos frenéticos e ajustes de tempo precisos desapareceu. O preditor ainda era usado para apontar a arma na direção geral do alvo, mas sua função mais complexa e propensa a erros foi tornada obsoleta. A guarnição não precisava mais se preocupar com o tempo de voo exato do projétil. Sua tarefa foi simplificada para uma única diretriz: colocar a granada no espaço aéreo próximo a V1. O resto era silêncio e autonomia. Uma vez disparado, o projétil se tornava uma entidade independente. Não havia gritos, nem cálculos de última hora, nem a ansiedade de um temporizador mecânico. Havia apenas a operação serena e invisível de um circuito eletrônico, executando sua função com uma precisão que nenhum ser humano sob estresse poderia igualar. A revolução fundamental estava na transferência da carga cognitiva. Todo o peso do cálculo, da antecipação e da tomada de decisão em frações de segundo foi retirado dos ombros do soldado exausto e colocado dentro do próprio projétil. O artilheiro não era mais um matemático tentando resolver uma equação de balística complexa em tempo real. Ele se tornou operador de um sistema de armas inteligentes. Seu papel mudou de calculista para executor. Essa mudança libertou a mente humana para se concentrar no que fazia de melhor: identificar alvos, operar o equipamento de forma eficiente e manter a disciplina de fogo. A espoleta VT não apenas aumentou a letalidade da artilharia, ela aumentou a eficácia do próprio soldado, removendo a variável mais imprevisível da equação da defesa antiaérea: o erro humano sob coação. A guerra contra as bombas voadoras não seria mais vencida pela quantidade de aço lançado ao céu, mas pela qualidade da inteligência contida em cada projétil. A guerra antiaérea, como era conhecida até então, nunca mais seria a mesma. Com a tecnologia da espoleta VT finalmente validada e sua produção em massa em andamento nos Estados Unidos, o próximo desafio era puramente logístico:
transportar milhões dessas munições secretas para a linha de frente na Grã-Bretanha, sem que o inimigo tomasse conhecimento de sua existência. A solução, agora provada em testes, precisava cruzar um Atlântico ainda patrulhado por U-boats alemães e ser integrada a uma estrutura de defesa que mudava dinamicamente em resposta à ameaça da V1. A chegada deste novo armamento foi um componente central da Operação de Ver, o codinome dado ao esforço geral dos aliados para neutralizar as bombas voadoras. Esta operação era uma estratégia de defesa em camadas, que incluía caças interceptadores, balões de barragem, mais crucialmente, a artilharia antiaérea. A implementação da espoleta VT exigiu uma reorganização maciça das defesas. Inicialmente, as baterias antiaéreas estavam posicionadas ao redor de Londres. Contudo, tornou-se evidente que destruir uma V1 sobre uma área urbana era quase tão perigoso quanto deixá-la atingir seu alvo, devido à queda de destroços e à detonação da ogiva. A estratégia foi então alterada. Sob o comando do general Frederick Pille, as baterias foram movidas em um movimento logístico monumental para a costa sul da Inglaterra, formando uma barreira contínua conhecida como de Ver Belt ou Cinturão de Ver. A ideia era engajar e destruir as V1 sobre o Canal da Mancha ou sobre áreas rurais pouco povoadas, antes que pudessem representar uma ameaça para Londres. Foi para estas novas posições que os carregamentos secretos de munição VT foram destinados. Os projéteis chegavam aos portos britânicos em caixotes de madeira sem identificação, misturados a outros suprimentos de guerra para evitar suspeitas. A partir daí, sob protocolos de segurança rigorosos, eram transportados por caminhões, geralmente durante a noite, para as posições de artilharia ao longo da costa de Kent e Sussex. Para as guarnições, a chegada desses novos projéteis foi recebida com uma mistura de curiosidade, esperança e um ceticismo profundo, nascido de semanas de frustração. Estes eram homens que haviam disparado milhares de projéteis com resultados mínimos. Eles estavam exaustos, sujos de pólvora e acostumados ao fracasso. A promessa de uma bala mágica, que resolveria seu problema mais premente, parecia boa demais para ser verdade. As instruções que acompanhavam a nova munição eram desconcertantes em sua simplicidade e reforçavam a aura de mistério. Os oficiais de artilharia foram informados de que não precisavam mais se preocupar com os cálculos precisos dos fuzis de tempo. A diretriz era simplesmente colocar o projétil na vizinhança do alvo. Para soldados treinados em uma doutrina de precisão matemática, essa ordem parecia contrariar tudo o que haviam aprendido. Não lhes foi explicado o mecanismo de funcionamento da espoleta. A natureza de seu sistema de radar em miniatura era um segredo guardado ao mais alto nível para impedir que a tecnologia caísse em mãos inimigas caso um projétil defeituoso fosse recuperado. Eles só sabiam que esta munição era diferente e que se esperava que ela mudasse o curso da batalha. A expectativa era palpável, mas temperada pela experiência amarga. Eles haviam visto as V1 passarem por suas barragens dia após dia. Agora, lhes era entregue uma arma que prometia o impossível, uma solução que operava com base em princípios que eles não compreendiam. As caixas foram abertas, os novos projéteis foram inspecionados e empilhados ao lado dos canhões. O próximo zumbido no horizonte não seria apenas mais um ataque. Seria o teste final para a arma secreta da América e a última esperança para a defesa de Londres. O dia 17 de julho de 1944 começou como tantos outros para as guarnições antiaéreas posicionadas ao longo da costa sul da Inglaterra. A rotina era de exaustão e expectativa, marcada pelo som familiar das sirenes e pelo zumbido distante das V1 se aproximando da França. As novas munições americanas estavam empilhadas, mas o ceticismo ainda pairava no ar. Os soldados haviam sido condicionados por semanas de frustração, disparando milhares de projéteis para ver a grande maioria dos alvos passar incólume. Nada em sua experiência sugeria que aquele dia seria diferente. Quando os primeiros contatos apareceram no radar, as tripulações assumiram suas posições. A ordem de fogo foi dada. Os canhões de 90 mm e 3,7 polegadas dispararam com seu estrondo característico, mas o ritual frenético de cálculo e ajuste de fuzis estava ausente. A tarefa era mais simples, quase mecânica, colocar o projétil no caminho da bomba voadora. E então, o impossível aconteceu. Enquanto o primeiro projétil se aproximava do alvo, uma pequena nuvem de fumaça branca, nítida contra o céu azul, apareceu a poucos metros da V1. Imediatamente, a bomba voadora vacilou, uma de suas asas se partiu e ela mergulhou em um espiral silencioso em direção às águas do canal. Não houve o clarão de um acerto direto, apenas aquela detonação precisa e perfeitamente posicionada. Nas posições de artilharia, houve um momento de silêncio atônito, seguido por exclamações de incredulidade. O que poderia ter sido um acaso, repetiu-se minutos depois com o próximo alvo.
E com o seguinte, o padrão tornou-se inegável. Uma após a outra, as bombas zumbidoras que se aproximavam da costa eram recebidas não por uma barragem imprecisa, mas por uma série de explosões pontuais e letais. O céu sobre o Canal da Mancha, antes marcado pela fumaça preta de milhares de detonações inúteis, começou a ser desenhado por uma nova caligrafia, uma série de pontos brancos, cada um significando um sucesso, cada um marcando o túmulo aéreo de uma V1. As guarnições, que antes operavam com uma sensação de futilidade, agora agiam com uma eficiência fria e calculada. O ceticismo nas faces dos artilheiros deu lugar ao espanto, e o espanto rapidamente se transformou em uma confiança letal. Eles não estavam mais atirando com esperança, estavam executando uma ciência exata. As V1 continuaram a chegar em ondas, lançadas a partir de suas rampas na França, mas agora encontravam uma barreira de aço e eletrônica que se mostrava quase impenetrável. As comunicações por rádio entre as baterias começaram a crepitar com relatórios que, no dia anterior, seriam considerados fantasiosos. As taxas de derrubada, que antes mal chegavam a um dígito, dispararam. Baterias que antes celebravam um único abate por semana, agora relatavam dezenas em um único dia. A mudança foi tão súbita e tão dramática que parecia desafiar a lógica da guerra. A chuva de aço, que antes caía de forma inofensiva no mar ou em campos vazios, agora encontrava seu alvo com uma regularidade implacável. Para os pilotos da RAF que patrulhavam a área, a visão era extraordinária. Eles viam as bombas voadoras simplesmente se desintegrando no ar, abatidas por uma força invisível que emanava do solo. A prova não estava mais em diagramas ou em relatórios de testes secretos. Estava visível para todos, escrita em fogo e fumaça nos céus da Inglaterra. A arma secreta havia sido revelada não por um anúncio oficial, mas por sua eficácia esmagadora no campo de batalha. Naquele dia, a maré da guerra contra V1 virou de forma definitiva e irrefutável. A evidência visual que transformou os céus da costa inglesa foi rapidamente confirmada por uma avalanche de dados que fluíam dos postos de observação e das próprias baterias de artilharia para o comando antiaéreo. Os relatórios, antes repletos de frustração, agora continham números que pareciam pertencer a um tipo diferente de guerra. Para compreender a magnitude dessa mudança, é preciso primeiro quantificar o fracasso anterior. Antes da introdução da nova espoleta, a artilharia antiaérea era menos eficaz das defesas contra a V1. As estatísticas oficiais das primeiras semanas da ofensiva eram desoladoras. A taxa de sucesso raramente ultrapassava os 15%, e em muitos dias era inferior a 10%. Eram necessários, em média, mais de 2.500 projéteis para cada V1 abatida, um gasto colossal de munição para um resultado mínimo. Com a chegada da munição VT, essa realidade foi invertida em questão de dias. Os gráficos de desempenho, compilados diariamente pelo comando do General Pili, mostram uma ascensão quase vertical. Na última semana de junho de 1944, antes da distribuição em massa da espoleta, a artilharia foi responsável por destruir apenas 54 bombas voadoras. 4 semanas depois, na última semana de julho, esse número saltou para 261. Em agosto, o domínio tornou-se absoluto. Durante um período de 4 semanas, as baterias antiaéreas equipadas com a espoleta de proximidade abateram 1.771 bombas voadoras, um aumento de mais de 3.000% em relação ao desempenho inicial. A taxa de sucesso geral das baterias subiu de forma constante e implacável. De uma eficácia inferior a 24% na primeira semana de operação, as baterias saltaram para 60% na terceira semana, e atingiram um pico sustentado de quase 80% no final de agosto. Os relatórios de campo ilustram essa transformação de forma ainda mais contundente. Em um único dia, 28 de agosto de 1944, os registros oficiais mostram que das 104 bombas voadoras que cruzaram a costa e entraram no raio de ação da artilharia, 79 foram destruídas antes de atingirem o interior. Em alguns setores da linha de defesa, baterias individuais reportaram taxas de sucesso de 100% durante seus turnos, abatendo todas as V1 que entravam em seu alcance. A eficiência logística foi igualmente revolucionária. A proporção de projéteis disparados por abate despencou drasticamente. O que antes exigia milhares de disparos, agora era alcançado com pouco mais de 100, liberando recursos e reduzindo o desgaste do equipamento e das guarnições. A artilharia, antes relegada a um papel de apoio aos caças da RAF, tornou-se a principal e mais letal arma contra a V1. Em seu auge, as baterias do cinturão de Ver eram responsáveis por mais abates do que os caças e os balões de barragem combinados. Para o comando alemão, o efeito foi desconcertante. Seus relatórios de inteligência indicavam um número cada vez menor de detonações em Londres,
um declínio que não podia ser explicado apenas pela ação dos caças. A arma que deveria quebrar a moral britânica estava sendo quebrada em pleno voo, com uma eficiência que eles não conseguiam compreender. Os números não mentiam. Não se tratava de uma melhoria marginal, mas de uma aniquilação estatística. A V1, concebida como uma arma de terror inevitável, havia encontrado uma contramedida matemática e eletrônica que a transformou em um fracasso estratégico. A ameaça não foi apenas contida, estava sendo sistematicamente erradicada do céu. Para a população do sul da Inglaterra, o som havia se tornado um presságio. O ruído pulsante e mecânico do motor a pulso-jato da V1 era a trilha sonora da ansiedade, um anúncio audível de que a destruição se aproximava. A experiência coletiva havia condicionado milhões de pessoas a uma verdade terrível. Enquanto o zumbido continuava, a bomba ainda estava em voo, mas o momento de silêncio súbito era o sinal de que seu temporizador havia zerado e ela iniciava sua queda terminal. Esse silêncio era um cronômetro de 15 segundos para o impacto, um vácuo sonoro preenchido pelo medo do que viria a seguir. Contudo, a introdução da espoleta de proximidade reescreveu radicalmente essa experiência sensorial, transformando o significado do som e do silêncio. A nova cena que se desenrolava no CU era fundamentalmente diferente. Uma V1 solitária mantinha sua trajetória, seu motor emitindo o ruído familiar. Então, sem aviso, uma pequena e nítida nuvem de fumaça branca materializava-se a poucos metros de sua fuselagem. Não era o clarão de um acerto direto, mas uma detonação precisa e calculada no espaço aéreo adjacente. Esta explosão liberava uma nuvem de estilhaços de aço em alta velocidade, projetados para funcionar não como um martelo, mas como um bisturi. A V1 era uma arma de produção em massa, construída com materiais leves e sem qualquer tipo de blindagem. Sua estrutura não foi projetada para resistir a tal concussão. Os fragmentos de metal rasgavam a fina fuselagem, perfuravam as asas e danificavam as superfícies de controle, como lemes e ailerons. O dano era instantâneo e catastrófico para a aerodinâmica da bomba. O efeito mais imediato e audível era o silenciamento do motor. O pulso rítmico e ameaçador do motor Argus, que mantinha a V1 em voo, cessava abruptamente. A causa podia ser um dano direto ao próprio motor, o rompimento das linhas de combustível ou a desestabilização do fluxo de ar necessário para sua operação. Para quem estava no solo, este era um novo tipo de silêncio. Não era o silêncio deliberado e programado de um temporizador chegando ao fim, mas um silêncio forçado, violento e prematuro. O som não desaparecia gradualmente. Ele era cortado, como se um interruptor tivesse sido desligado. O zumbido que representava a ameaça contínua era substituído por um silêncio que representava a neutralização dessa mesma ameaça. Sem a propulsão do motor e com sua estrutura aerodinâmica comprometida, a avião deixava de ser uma arma voadora e se tornava um objeto de metal em queda livre. A perda de uma asa ou dano em uma superfície de controle a fazia perder toda a estabilidade. Em vez da queda balística previsível de uma bomba funcional, a avião danificada iniciava uma descida descontrolada. Ela tombava, girando em seu próprio eixo, uma trajetória errática e impotente em direção ao solo. Para os observadores, a visão era a de um pássaro de metal ferido, caindo do céu não em um mergulho final, mas em uma espiral de falha mecânica. Sua jornada em direção a Londres havia sido irrevogavelmente interrompida. O impacto final contra o solo era apenas isso: o som de metal se contorcendo, se chocando contra a terra em um campo vazio ou nas águas do Canal da Mancha. O que se seguia era a confirmação da vitória, a ausência da detonação. A ogiva de quase 1 tonelada de explosivos, que deveria abrir uma cratera e espalhar a destruição, permanecia inerte. A explosão no céu, causada pela espoleta de proximidade, havia garantido que a explosão no solo nunca acontecesse. Para os londrinos e os habitantes de Kent, o silêncio havia sido o som mais aterrorizante da guerra, um prenúncio de morte iminente. Agora, o silêncio que se seguia à interceptação significava salvação. A pequena nuvem branca no céu era garantia de que a cidade estava segura, de que mais uma arma de vingança havia sido derrotada. A guerra psicológica travada pelo som da V1 havia sido vencida por uma tecnologia que redefiniu o próprio significado do silêncio. O sucesso avassalador da espoleta de proximidade trouxe consigo um dilema estratégico de enormes proporções. A mesma tecnologia que neutralizava a V1 era a mesma que poderia, se caísse em mãos erradas, dizimar as frotas de bombardeiros aliados sobre a Alemanha. A liderança militar aliada estava perfeitamente ciente de que a espoleta VT era uma faca de 2 gumes. Sua eficácia era sua maior vantagem, mas também seu maior risco. Proteger este segredo tornou-se uma prioridade tão alta quanto a sua própria utilização,
dando origem a um conjunto rigoroso de regras que governavam cada projétil disparado. A primeira diretiva, estabelecida desde os estágios iniciais de desenvolvimento, era absoluta. O uso da espoleta VT estava restrito a operações sobre o mar. A lógica era simples e direta. Qualquer projétil que falhasse em detonar ou que errasse seu alvo cairia nas águas do Canal da Mancha, onde a profundidade e as correntes tornariam sua recuperação pelo inimigo praticamente impossível. Esta regra foi aplicada com rigor durante os primeiros usos da espoleta no Teatro do Pacífico contra aeronaves japonesas e foi mantida quando a munição chegou à Grã-Bretanha. Contudo, a gravidade da ameaça da V1, que atingia diretamente a população civil de Londres, forçou uma reavaliação. Manter as baterias antiaéreas disparando exclusivamente sobre o mar limitava severamente sua eficácia, pois muitas bombas voadoras só entravam no alcance ideal quando já estavam sobre a terra. A decisão foi então tomada para flexibilizar a regra, mas apenas sob condições estritamente controladas. O uso da espoleta VT foi autorizado sobre o solo, mas confinado exclusivamente à área costeira do Cinturão de Ver. Esta era uma zona de segurança onde a presença militar britânica era total, garantindo que qualquer projétil defeituoso que caísse no solo pudesse ser rapidamente localizado e recuperado por equipes aliadas antes que agentes inimigos tivessem qualquer chance de encontrá-lo. O uso da munição em qualquer outro lugar sobre a Europa, especialmente perto das linhas de frente na França, onde o risco de captura era alto, permaneceu estritamente proibido. Cada guarnição de artilharia foi instruída sobre estas regras de engajamento, sem, no entanto, receber uma explicação completa da tecnologia que estavam manuseando. Este nível de sigilo permeou todo o projeto desde sua concepção. O projeto foi classificado como Top Secret, um nível de segurança comparável ao do projeto Manhattan. Documentos relacionados eram marcados com os mais altos níveis de confidencialidade, e o acesso à informação era compartimentado, com a maioria dos cientistas e engenheiros trabalhando apenas em um componente específico, sem ter a visão completa do dispositivo final. O próprio nome espoleta VT, significando tempo variável, foi uma peça deliberada de desinformação, projetada para enganar a inteligência inimiga caso o termo fosse interceptado, levando-os a acreditar que se tratava apenas de um temporizador mecânico mais avançado. A razão para tal cautela era clara e aterrorizante. Os aliados estavam no meio de uma campanha de bombardeio estratégico massivo contra a Alemanha. Dia e noite, centenas de bombardeiros B-17 Lancaster voavam em formação sobre o território do Reich, enfrentando as defesas antiaéreas alemãs, a Flak, que já era formidável. Se os engenheiros alemães conseguissem obter um único exemplar intacto da espoleta VT, eles teriam a capacidade de fazer engenharia reversa do conceito. A Alemanha possuía sofisticação industrial e científica para replicar a tecnologia. O resultado seria equipar suas próprias baterias de canhões de 88 e 105 mm com espoletas de proximidade. Para as densas formações de bombardeiros aliados, que dependiam de sua altitude e defesa mútua para sobreviver, tal desenvolvimento seria catastrófico. Cada projétil da Flak se tornaria uma arma inteligente, capaz de detonar no meio de suas formações com uma precisão letal. As perdas de aeronaves e tripulações, que já eram altas, poderiam atingir níveis insustentáveis, colocando em risco toda a estratégia de bombardeio aliada. A espoleta VT era, portanto, uma arma tão poderosa que seu uso teve que ser blindado por um muro de segredo, pois a vitória nos céus da Inglaterra não poderia custar a derrota nos céus da Alemanha. A neutralização sistemática da V1 nos céus da costa britânica teve um impacto imediato e profundo, não apenas nas estatísticas militares, mas na própria textura da vida diária de milhões de pessoas. A campanha de terror alemã não cessou de um dia para o outro. As rampas de lançamento na França continuaram a operar, e o fluxo de bombas voadoras em direção à Inglaterra prosseguiu. O que mudou de forma decisiva foi o seu destino final. Cada vez menos V1 completavam sua jornada. A percepção pública da ameaça, antes definida por um sentimento de impotência e inevitabilidade, começou a mudar de forma mensurável. A vitória não era apenas sobre a destruição de alvos, mas sobre a destruição do medo. Antes da chegada da espoleta de proximidade, a vida em Londres e nos condados do Sudeste havia sido reorganizada em torno da ameaça constante. O som do motor a pulso jato era um gatilho para a ansiedade coletiva, forçando interrupções no trabalho, no transporte e na vida doméstica. As noites eram fragmentadas pelo som das sirenes e pela necessidade de buscar abrigo nos porões ou nas estações de metrô. A natureza robótica e impessoal da V1 gerava um tipo de terror psicológico distinto do Blitz de 1940. Não havia bombardeiros para serem vistos, nem batalhas aéreas para serem testemunhadas. Havia apenas um ruído mecânico e a certeza de que, em algum momento, ele pararia e a destruição se seguiria.
Esta sensação de ser um alvo passivo em uma loteria mortal minava o moral de uma forma que os ataques aéreos convencionais não conseguiam. Com a eficácia comprovada da nova defesa antiaérea, essa dinâmica começou a se inverter. O som de uma explosão distante no céu, que antes significava o impacto de uma bomba em outro bairro, passou a ser reinterpretado. Agora, era muito mais provável que fosse o som de uma interceptação bem-sucedida, o som da salvação. As sirenes de ataque aéreo soavam com menos frequência, e os períodos de normalidade entre os alertas se alongaram. As pessoas começaram a emergir de sua rotina de abrigo com uma confiança renovada. Crianças voltaram a ser vistas brincando em parques que antes estavam vazios. O tráfego nas ruas de Londres, embora ainda sujeito às restrições da guerra, recuperou parte de sua fluidez. A cidade, que vivia sob um estado de sítio psicológico, começou a funcionar de forma mais coesa novamente. As manchetes dos jornais, que antes documentavam a destruição e pediam resiliência, passaram a celebrar a eficácia da defesa. Reportagens sobre o sucesso das armas secretas dos artilheiros, embora sem detalhar a tecnologia, reforçavam a narrativa de que a maré havia virado. A moral pública, o alvo principal da V1, não apenas resistiu, mas foi fortalecida. A vitória era visível e audível. A aura de inevitabilidade da bomba zumbidora foi quebrada. Ela não era mais uma força imparável da natureza, mas um problema tecnológico que havia encontrado uma solução tecnológica superior. Esta vitória foi, portanto, fundamentalmente psicológica. Ao provar que a arma de terror mais avançada do inimigo podia ser derrotada de forma sistemática, os aliados demonstraram sua superioridade não apenas no campo de batalha, mas também no laboratório. Londres, embora ainda uma cidade em guerra, profundamente marcada por anos de conflito, pôde respirar um pouco mais aliviada. A ameaça não havia desaparecido por completo, mas havia sido contida, transformada de um perigo existencial em um risco gerenciável. A guerra contra V1 provou que a resiliência de uma população não dependia apenas de sua coragem, mas também da engenhosidade de seus defensores. A pequena espoleta eletrônica não salvou apenas vidas e edifícios, ela restaurou um senso de segurança e normalidade que era, em si, uma das vitórias mais significativas da frente doméstica. O confronto entre a V1 e a artilharia equipada com a espoleta de proximidade foi, em sua essência, um duelo entre duas filosofias de guerra fundamentalmente opostas. De um lado, estava a aposta alemã na força bruta, na quantidade e na velocidade como ferramentas de terror psicológico. Do outro, a resposta aliada, baseada na precisão, na eficiência e na aplicação da inteligência eletrônica como multiplicador de força. Esta batalha não foi travada apenas com aço e explosivos, mas com conceitos estratégicos e industriais que representavam o ápice do pensamento militar de cada lado naquele momento da guerra. A filosofia por trás da V1 era a da saturação. Concebida em Peenemünde, ela foi projetada para ser uma arma de produção em massa, relativamente barata e mecanicamente simples. Seu motor a pulso-jato era uma maravilha de simplicidade rústica, capaz de ser fabricado rapidamente e em grande número. Seu sistema de guiagem, um arranjo rudimentar de giroscópio temporizador, dispensava a complexidade e o custo de um piloto humano ou de sistemas de controle mais avançados. A estratégia alemã não se baseava em acertar alvos específicos, mas em sobrecarregar as defesas inimigas com um volume incessante de ataques. A lógica era puramente estatística. Se um número suficiente de bombas voadoras fosse lançado, uma porcentagem delas inevitavelmente passaria pelas defesas e atingiria a área do alvo, causando destruição e pânico. Era uma aposta na quantidade sobre a qualidade, na velocidade do projétil sobre a precisão do impacto. A V1 era a personificação de uma doutrina que acreditava que a força esmagadora e o terror poderiam compensar a falta de precisão tática. Em contraste direto, a filosofia por trás da espoleta de proximidade VT era a da precisão cirúrgica. O projeto, liderado pelos Estados Unidos, não buscava criar uma arma maior ou mais rápida, mas sim tornar a arma existente infinitamente mais inteligente. A espoleta era um dispositivo de alta tecnologia, um concentrado de engenhosidade eletrônica que representava um investimento significativo em pesquisa e desenvolvimento. Cada unidade continha um circuito de rádio completo, com transmissor e receptor, montado em tubos de vácuo robustecidos, projetados para suportar as condições extremas do disparo de artilharia. A estratégia aliada não era disparar mais projéteis, mas fazer com que cada projétil disparado tivesse uma probabilidade de sucesso drasticamente maior. Era uma aposta na qualidade sobre a quantidade, na inteligência do projétil sobre a força da barragem. Um sistema projetado não para aterrorizar pela inevitabilidade estatística, mas para anular essa mesma estatística com certeza eletrônica.
O duelo nos céus do sul da Inglaterra foi, portanto, a prova final dessas duas abordagens. A força bruta da ofensiva alemã, com milhares de V1 lançadas em ondas contínuas, colidiu com a barreira de precisão erguida pelos aliados. Onde a estratégia alemã dependia da falibilidade das defesas humanas e mecânicas, a espoleta VT introduziu um fator que eles não haviam previsto: a autonomia e a perfeição de um circuito eletrônico. A aposta na quantidade falhou porque a resposta da precisão foi tão eficaz que neutralizou o volume. A velocidade da V1 tornou-se relevante quando confrontada com um projétil que podia reagir à sua presença à velocidade da luz. Neste confronto direto de doutrinas, a inteligência contida em um pequeno dispositivo eletrônico provou ser mais poderosa do que a força cinética de centenas de armas não guiadas. A batalha pela Inglaterra em 1944 não foi vencida apenas pela coragem dos soldados, mas pela superioridade de uma filosofia que valorizava a precisão sobre a fúria e a inteligência sobre o volume. Com a eficácia da espoleta de proximidade estabelecida, a ameaça da V1 foi estrategicamente derrotada meses antes de seu fim definitivo. A neutralização completa das bombas zumbidoras lançadas a partir da França ocorreria apenas quando as forças terrestres aliadas, avançando após os desembarques na Normandia, conseguiram capturar e desmantelar as rampas de lançamento ao longo da costa do Canal da Mancha. Contudo, a vitória tecnológica já havia sido alcançada no céu, provando que a inovação poderia quebrar a espinha dorsal de uma campanha de terror antes mesmo que o território fosse conquistado. O legado dessa pequena peça de eletrônica, no entanto, estender-se-ia muito além da defesa de Londres. A espoleta VT estava prestes a demonstrar sua versatilidade mortal em outros campos de batalha, mudando a natureza da guerra terrestre e naval. A oportunidade seguinte surgiu durante o inverno de 1944, na Batalha do Bulge. Durante a contraofensiva alemã nas Ardenas, as regras estritas que proibiam o uso da espoleta sobre terra foram suspensas. A artilharia de campo americana recebeu projéteis equipados com a tecnologia, mas com uma nova missão. Em vez de mirar em alvos aéreos, eles foram ajustados para detonar a uma altura pré-determinada sobre as posições de infantaria alemã. O efeito foi devastador. Os projéteis de artilharia convencionais, ao atingirem o solo, perdiam grande parte de sua letalidade, pois a explosão era absorvida pela terra, neve ou lama, e os estilhaços eram projetados para cima. As espoletas de proximidade, por outro lado, criavam uma explosão aérea, detonando diretamente sobre as tropas inimigas que estavam em trincheiras rasas ou no campo aberto. Esta chuva de estilhaços de cima para baixo era impossível de se proteger e causou baixas massivas, quebrando o ímpeto de muitos ataques alemães e contribuindo de forma significativa para a vitória aliada naquela batalha crucial. Simultaneamente, no Teatro de Operações do Pacífico, a Marinha dos Estados Unidos já utilizava a espoleta VT com um sucesso extraordinário. Contra as aeronaves japonesas, e especialmente contra a tática desesperada dos ataques kamikaze, a espoleta de proximidade provou ser a defesa antiaérea mais eficaz já desenvolvida. As formações de bombardeiros e caças japoneses eram recebidas por uma barreira de fogo de precisão vinda dos navios de guerra americanos. Um único projétil detonado pela espoleta VT podia incapacitar ou destruir uma aeronave, uma tarefa que antes exigia centenas de disparos. A tecnologia salvou inúmeros navios e vidas, estabelecendo um novo padrão para a defesa naval que perduraria por décadas. Hoje, os bairros de Londres que foram poupados da destruição final da V1 erguem-se como testemunhas silenciosas dessa vitória tecnológica. A cidade, reconstruída e pacífica, carrega cicatrizes da guerra, mas também o legado de sua sobrevivência. Em um museu, um exemplar da espoleta de proximidade repousa em exibição, um pequeno artefato de metal e vidro que parece anacrônico na era digital. No entanto, seu princípio fundamental, o de uma arma que pode perceber seu ambiente e tomar uma decisão autônoma, é o ancestral direto de toda munição inteligente moderna, desde os mísseis guiados por radar até os projéteis de artilharia guiados por GPS. A espoleta VT foi o primeiro passo em uma longa jornada que transferiu a inteligência do combatente para a própria arma. No duelo entre velocidade e precisão, 1 centímetro a mais de inteligência virou quilômetros de cidades poupadas. A espoleta de proximidade provou que, na guerra moderna, a arma mais poderosa nem sempre é a que faz mais barulho, mas sim a que pensa mais rápido.